Olá, muito bem-vindo. Meu nome é Neylon. Eu represento hoje aqui a empresa EHS Consultoria, que é uma empresa de treinamentos na área de segurança do trabalho. Meu intuito aqui hoje é conversar um pouco com você com relação à NR10, que fala lá sobre segurança em instalações e serviços elétricos. Então são nada mais do que os cuidados com a eletricidade, Você que é profissional da área, eletricista, técnico, engenheiro, que atua nessa área, sabe como é perigoso, essas atividades, tem sempre um risco associado. E o nosso objetivo hoje aqui então é tratar sobre esse assunto, os conceitos básicos de eletricidade a gente vai relembrar. Sei que todos vocês aí já são profissionais da área. Então eu gosto sempre que eu vou começar esse treinamento de reforçar isso, O nosso intuito não é ensinar eletricidade, ensinar como exercer o seu trabalho, porque eu creio e tenho certeza que você já sabe, mas é focar naqueles assuntos que estão muito relacionados à questão de segurança do trabalho, à sua segurança, para que realmente você possa exercer as suas atividades da maneira correta, da maneira segura, Então, nós vamos passar por esse treinamento aqui juntos. Esse é um treinamento completo, São 40 horas de curso, onde essas 40 horas elas são divididas entre a parte da apresentação, onde a gente vai bater um papo aqui juntos. Nós temos na sequência de cada módulo alguns vídeos relacionados àquele módulo, onde vai reforçar o que nós conversamos aqui. Eu creio que essa metodologia que nós temos usado, da apresentação e os vídeos, é o que vai garantir que você vai conseguir absorver realmente essa informação. E na sequência dos vídeos vem sempre um questionário, então você vai ter basicamente apresentação, vídeos e questionários. Esse questionário é muito importante que você faça. Eu quero te encorajar a fazer os exercícios, assistir todos os vídeos, para que realmente você possa sair desse treinamento, ou para quem está fazendo pela primeira vez, realmente com um conceito diferente da questão de segurança do trabalho para as questões de eletricidade. E para você que está fazendo talvez uma reciclagem, ou já fez isso outras vezes, você possa relembrar aqui alguns conceitos importantes para que você garanta sempre a sua segurança. Será sempre esse o nosso objetivo. Eu quero me apresentar, Eu falei que meu nome é Neylon, trabalho na área de segurança do trabalho já praticamente há 15 anos e já trabalhei em empresas que a gente atuou muito diretamente com a NR10, Empresas que fabricavam painéis grandes aí para Vale, Petrobras. Então nós temos alguma experiência. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então nós vamos abordar esse tema aqui hoje de uma maneira, quero fazer isso de uma maneira descontraída, tranquila, para que a gente realmente tenha um tempo agradável, que eu quero realmente contribuir com você dessa forma. Que esse treinamento seja realmente um treinamento agradável e que você saia daqui com mais informações, que realmente nós possamos agregar algo aí para a sua vida profissional. Tá joia? Então eu vou começar aqui. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Vou pegar um laser aqui para ficar... agora ficou legal. Então, pessoal, para a gente iniciar, nós vamos falar um pouco aí dos conceitos da eletricidade. São conceitos, como eu já comentei, vocês já conhecem. Então eu quero passar rapidamente aqui sobre esses conceitos, para que você possa relembrar isso e a gente já na sequência aí começar a falar dos assuntos mais voltados realmente à segurança. Então esse é o primeiro módulo, conceitos básicos da eletricidade. Então nós começamos aqui pela definição do que é eletricidade. Então o que é eletricidade? É a matéria, ok? É formada de pequenas partículas, os átomos. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores no núcleo. Os prótons positivos e os nêutrons, sem carga.
na eletrosfera. E os elétrons negativos, as partículas eletrizadas e elétrons e prótons chamados de carga elétrica. Então nós temos uma imagem que fica bem fácil da gente visualizar isso. Você tem aqui o núcleo, o próton, nêutron e elétron. Então esse aqui é o básico, né, para que a gente possa ter a eletricidade. Aí na sequência a gente já mostra aqui uma outra imagem, né, que está simbolizando aqui, né, o movimento desses elétrons, né. Então o que é isso? Corrente elétrica, o que ela é? É o movimento desordenado dos elétrons no interior do condutor, que é o que a gente está representando aqui, perfeito? Então você tem aqui a intensidade da corrente elétrica e a unidade que representa aí, que é o ampere. Então, dando sequência, para que a gente obtenha a corrente elétrica é necessário um circuito elétrico, tá? E o que compõe esse circuito elétrico, né? Então, o que compõe o circuito elétrico nada mais é do que um gerador, um condutor e uma carga, né? Então, para a gente obter o circuito, eu preciso ter pelo menos esses três elementos aqui. O que seria um gerador, né? Então, o gerador que vai gerar essa tensão necessária, né, para empurrar os elétrons, para que os elétrons se movimentem, a gente tem vários exemplos que a gente pode dar aqui. Quando a gente fala dessa questão da eletricidade, a gente sabe que ela é dividida, né? Então a gente tem lá geração, transmissão e o usuário lá na ponta, né? Podemos dar exemplo aí de residencial ou as fábricas, que eu acredito que seja muito mais a nossa realidade, aí, a realidade de um eletricista industrial, por exemplo. Então seria isso, né? O gerador, a gente pode ter essa geração sendo feita via hidrelétrica, a termoelétrica, que não é tão comum como foi no passado, né? Hoje ainda existe bastante termoelétricas, mas são termoelétricas de gás natural, não é mais a óleo, né? Isso tem acabado aí, o que contribui bastante para a questão ambiental. É um outro assunto, mas é importante a gente saber disso também. E a gente tem a transmissão, né? Que aqui ele está dando o nome de condutor. Então a gente tem as linhas lá de transmissão, tem grandes empresas que fazem esse trabalho, por exemplo a Taesa, entre outras grandes empresas que fazem a transmissão dessa energia aí. E a carga, né? Que nada mais é a utilização dessa corrente elétrica, né? Então transformando isso em trabalho. Então o objetivo é esse, né? Então a gente vai ter lá motores, bombas e equipamentos que vão fazer o consumo, né? E transformar isso em trabalho para o bem-estar aí de todo mundo, né? Da população em geral. Então para que a gente possa obter aí um circuito elétrico é necessário que o circuito esteja fechado, né? Então a gente demonstra aqui um circuito bem simples, uma lâmpada, uma pilha, uma bateria e um interruptor. Então, para que ele funcione, né, o circuito precisa estar fechado. Eu acho que o maior exemplo, um bom exemplo simples disso é esse circuito. E a gente pode ver isso na nossa residência, por exemplo, quando a gente aciona ali o interruptor da nossa casa, no meu caso aqui do escritório. Então, basicamente seria isso. Não tem nenhum segredo aqui. A gente fala um pouquinho sobre o amperímetro, né? Então o amperímetro a gente já conhece, a gente sabe que é um equipamento aí para medir, né, valores, né, intensidade da corrente elétrica. Existem outros equipamentos, a gente dá um exemplo aqui de que quando você tem uma corrente muito baixa, né, então ele cita o exemplo aqui do galvanômetro e põe aqui através de figuras três exemplos. Então tem um amperímetro de bancada, né? Na figura 1. Nós temos aqui um alicate amperímetro, bem conhecido, bastante utilizado. E nós temos aqui a montagem de um amperímetro num circuito elétrico, na figura 3. Perfeito? Então é isso. Bom, aí nós temos na sequência, abordando o assunto potência elétrica, né? O que seria potência elétrica? É a capacidade de produzir o trabalho, né? Então nós temos ali até duas imagens, né? Um rapaz aqui treinando, mais forte, levantando aí 200 quilos, e um rapazinho aqui fazendo um pouco de sofrendo um pouquinho aqui para levantar seus 50 quilos, né? Então a gente faz uma analogia simples aqui. Então essas duas pessoas são capazes de produzir trabalho, mas cada qual dentro da sua limitação ali, dentro da sua realidade. Isso faz uma relação, né, essa analogia,
com watts. Então você tem lá, por exemplo, lâmpadas de 60 watts, como você tem, por exemplo, lâmpadas de 100 watts. Então o que significa isso? Que elas produzem trabalho, mas numa potência diferente, né? Então é mais ou menos essa linha aí que nós queremos demonstrar aqui. Beleza? E aí, né, na sequência, vem até aqui, conhecido o exemplo que eu dei. Então, da mesma maneira, né, cargas elétricas são capazes de produzir trabalho. E esta carga é expressa em watts. E aí nós temos o exemplo da lâmpada. Aquela que consegue produzir mais trabalho, no caso da lâmpada, ela vai ter uma iluminação melhor, né? Então, isso fica claro aqui. Esse exemplo aqui de lâmpadas, né, que fazem uso do efeito Joule, né, para garantir essa luminosidade. Nós vamos falar disso aí ainda nesse módulo 1, mas só para a gente já tocar no assunto aí e já ir se preparando. Bom, como que eu consigo achar esse watts, né? Como que eu consigo calcular essa potência? Então tem um triângulozinho aqui. Todo mundo que passou num curso aí de eletricidade, né, da área elétrica, um eletricista, um engenheiro eletricista, ele viu isso. Eu me lembro até na faculdade que o pessoal da engenharia elétrica, eles tinham na camisa esse desenho aqui, e era o símbolo ali, né? Lembrava muito, lembra, né, quando a gente fez símbolo aqui, muito a área que os senhores atuam aí, né? Então basicamente o que a gente tem que fazer aqui, nesse caso, né, para eu conseguir achar o watts aqui representado pelo P, seria multiplicar, né, a tensão vezes a corrente, que é o que a gente está demonstrando aqui, tá bom? Então, dando continuidade, a gente tem aqui um exemplo, tá, de um circuito, onde a gente vai falar um pouco da lei de Ohms. Então, o que a lei de Ohm fala, né? O que ocorre, né, no caso aqui, se colocarmos a mesma resistência nos dois circuitos? O que vai acontecer aqui, ó? Se você quiser pausar esse vídeo aqui e tentar refletir um pouco sobre isso, ver se você acha a resposta, vale a pena. Se não, a gente já pode avançar aqui e a gente já tem aqui o circuito agora concluído. Então, o que a gente percebe? Que variando a tensão e mantendo a resistência fixa, a corrente varia na mesma proporção, tá? Então, demonstra aí o que aconteceria nesse exemplo. Ok, mas, né, agora observe aí novamente os dois circuitos, né, e nós vamos fazer uma coisa diferente. Então, se aplicarmos a mesma tensão nos dois circuitos, perfeito, mas mudarmos a resistência, ok? O que vai acontecer se a gente colocar resistências diferentes aqui? Então, olha lá, usou aqui uma resistência de 100 e aqui uma de 50 e a gente teve um resultado diferente, né? Então, o que a gente percebe? Que mantendo a tensão fixa e variando a resistência, a corrente varia no sentido oposto. Então, ela é inversamente proporcional. Muito bom. Então, o que ele fala aqui na conclusão? Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. E aqui, novamente, nós temos aqui um triângulozinho. Na verdade, é esse aqui que o pessoal na faculdade usava, né? Então, o que ele está demonstrando aqui, né? Olha, se você quiser encontrar aqui a amperagem, perdão, você vai simplesmente fazer V sobre R, né? Então, muito tranquilo. E tem um macete, né? Tem um exemplozinho aqui, esse desenho aqui, se você prestar atenção, ele é bem legal, que ele demonstra um pouco sobre isso, né? Então, aqui a resistência, aqui a tensão e aqui a corrente, né? Então ele mostra que conforme se aumenta aqui, né, a resistência, fica difícil para a corrente passar aí pelo circuito. E tem um macetinho aqui legal, né? Então, para obtermos um valor, basta cobri-lo, né? Então, quando a gente coloca o triângulo aqui, a gente tampa aquilo que nós queremos encontrar. Ele está dando um exemplo aqui, né? Tá? Então, aqui está mais fácil de visualizar, né? Então, quando ele coloca a mão ali sobre a resistência, ele sabe que para calcular a resistência, ele tem que fazer V sobre I. Tá joia? Novamente, né, senhores? Nosso intuito aqui não é ensinar eletricidade, não é para vocês, é só lembrar um pouco do conceito,
aquele conceito que vocês já possuem do curso de vocês, da formação de vocês, mas é bom a gente dar uma relembradinha nesses conceitos mais básicos aqui, tá? E aí nós entramos na lei de Joule, né? Então os condutores elétricos se aquecem quando por eles circulam uma corrente elétrica, tá? Então o que nós temos aqui? Então em 1840, James Precost Joule descobriu que a energia elétrica absorvida por um condutor é integralmente transformada em calor e por essa razão é chamada de efeito Joule, né? Nós temos lá, vimos alguns exemplos de algumas lâmpadas. O efeito Joule é explicado através do choque entre os elétrons quando se movimentam para originar uma corrente elétrica. Então, você sabia, né? O efeito Joule ocorre em todos os equipamentos que podem ser modelados por resistores. Os resistores transformam em calor toda a energia elétrica recebida, né? A gente tem aí algum exemplo das lâmpadas, nós temos exemplos do nosso chuveiro, que tem a resistência. Então, esse é o efeito Joule. Muito bom. Então, passando aqui para o próximo slide. E aí a gente fecha aqui já o módulo 1, tá? Bem objetivo. E para a gente fechar, a gente vai falar um pouco do conceito de choque elétrico. O que é choque elétrico? É a perturbação que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido pela corrente elétrica. A gravidade do acidente está ligada às características físicas da corrente e condições do acidente. E que condições ele está falando aqui? Natureza da corrente, então se a corrente é contínua, se a corrente é alternada, isso vai influenciar. A frequência dessa corrente, a resistência do corpo, né? Então a passagem da corrente elétrica, que varia segundo as condições, inclusive ambientais, ali, do ambiente. A gente sabe que se a pessoa estiver molhada, por exemplo, essa corrente tem maior facilidade de percorrer, e aí pode potencializar ali a gravidade do choque elétrico. Percurso da corrente pelo corpo, esse é um outro ponto aí que talvez seja até o mais relevante quando a gente fala no choque elétrico. Então, se o percurso da corrente passa, por exemplo, pelo coração, né, fica mais difícil ali de reverter, né, o cenário, ou aumenta, acho que o melhor colocar dessa forma, né, aumentaria ali a probabilidade do acidente ser mais grave, né? Então você imagina ali, né, a corrente entrando pela mão esquerda, né? No vídeo ele vai estar invertido, mas entrando pela mão esquerda do colaborador e saindo ali no pé direito, por exemplo, a corrente vai passar aqui na região do coração. E o outro ponto muito importante também é o tempo de duração da passagem, né? Então, por isso que a gente tem lá os DRs, por exemplo, para que assim que tem uma pequena fuga já desligue, né, os equipamentos e a gente consiga diminuir a exposição, né, e a duração da corrente passando ali pela pessoa que se envolveu no acidente, que acabou tomando um choque. Tá bom? Pessoal, é isso. Esse aqui é o primeiro módulo, então, do nosso treinamento. Ele começa ali falando sobre os conceitos básicos de eletricidade. Na sequência agora eu peço que você faça os vídeos desse módulo, assista os vídeos desse módulo e faça aí sim os exercícios desse módulo. Eu vou sempre reforçar a questão dos exercícios. É importante que você faça, não deixe de fazer. Depois de cada módulo tem os exercícios e no final do curso tem uma avaliação final. Se você fizer todos os exercícios dos módulos, você vai ter com certeza grande chance de ser aprovado aí com facilidade na avaliação final. Eu creio que eu não comentei isso no início do treinamento, mas a avaliação que você precisa ter é 7. Então, na avaliação final, você não pode ter um resultado inferior a 70%. Você tem que acertar aí 70% da avaliação. Eu tenho certeza que você vai alcançar, desde que você siga os passos que eu estou te orientando aqui. Faça as aulas aqui conosco, não adiante o curso, vá fazendo da maneira que eu comentei no início, assista aqui os vídeos comigo, assista os vídeos do módulo. São vídeos que vão reforçar os conceitos que nós tratamos aqui,
faça os exercícios e aí então passe para o próximo módulo, tá bom? Pessoal, obrigado por aqui e a gente já se encontra novamente no módulo 2, tá bom? Valeu, um abraço, vou ficando por aqui, tamo junto!